eu quero vos dizer isso, não acreditem em nada do que eu estou aqui a dizer. Nada. Vocês têm que fazer o quê? Estudar para vocês mesmos, está bem? E comprovar se o que eu estou a dizer é certo ou se o que eu estou a dizer é errado. Assim como todos os outros. Então, eu nunca entendi muito bem esta profecia. Mas um dia eu estava a ler estes livros, que são uns livros que eu gosto muito, que é o Comentário Exaustivo de Ellen White, Daniel e Apocalipse. Okay? Infelizmente estes livros só existem em inglês, mas são um apoio incrível para quem estuda a profecia. E quando eu estava a ler este livro, tinha lá a dizer que a interpretação dos 7 reis de Apocalipse 17 encontra-se numa profecia em Ezequiel 21. Ok? Não sei se já ouviram falar dessa profecia. Então, eu decidi estudar essa profecia a ver se as peças encaixavam. Vamos fazer isso? Vamos estudar Ezequiel 21 e ver se as peças encaixam nesta profecia que nós acabamos de ler? Ora, reparem bem. A profecia de Ezequiel 21 diz-nos o seguinte. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema, remove a coroa, esta não será a mesma. Exalta o humilde, humilha o soberbo, ao revés, porei a coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence direito, e a ele darei. Pronto, está resolvido. Simples, não é? Já percebemos tudo. O que é que este texto está a dizer? Vamos lá, vamos pensar juntos, ok? O que é que este texto está a dizer? Este texto é uma profecia dada pelo profeta Ezequiel ao último rei de Israel, ok? Reparem bem, imaginem a cena. O Ezequiel vai ter com o último rei de Israel e diz-lhe o seguinte, olha, Deus deu-me uma mensagem para te dar. A tua coroa vai ser retirada, certo? E vai ser entregue ao revés, e depois novamente ao revés, e depois novamente ao revés, até que quem? O que é que diz o texto? Até ser entregue a quem pertence, e a ele darei. Quem é este a quem pertence a coroa de domínio sobre esta terra? Quem é esse? Cristo. Então, basicamente, o que o Ezequiel está a dizer àquele profeta é, olha, o teu domínio vai ser retirado. Vai ser colocado a quem não pertence, a quem não devia de estar, certo? E depois, sucessivamente, a quem não pertence, e sucessivamente a quem não pertence, até que é? Até que isto voltar. Basicamente, o que esta profecia em Ezequiel 21 está a dizer, que os reinos sucessivos que conquistaram Israel vão continuar sucessivamente até quando? Até que isto voltar. Perceberam, sim ou não? Concordam comigo, sim ou não? Vai estar a quem não pertence, ou seja, vai estar no inimigo do povo de Deus, até Cristo voltar. Então nós vamos ver a história. Agora vamos aplicar o método histórico. Vamos ver o que é que aconteceu na história. Aliás, eu vou só ler o que está na citação de Ellen White. Diz assim, a subversão final de todos os domínios terrestres, estamos a falar de domínios terrestres, está claramente predita na palavra da verdade, na Bíblia. Na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel. Deu-se esta mensagem e cita exatamente o texto que acabámos de ler. Mas ela acrescenta algo muito interessante. Ela diz o início dessa sequência. Ora, reparem, e vamos ver se é assim ou não é. A coroa removida de Israel passou sucessivamente para que reinos? Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E o que é que diz? E ela não será mais até que venha aquele a quem pertence por direito e ele darei. Ou seja, a sequência de reinos vai sempre existir até à segunda vinda de Cristo. E esta sequência continuou ou não? Quem foi o reino que conquistou Israel e o levou em cativeiro? Babilónia, no ano 605 a.C. Mas no ano 539, o que aconteceu? Veio a Medo-Pérsia e fez o quê? Numa noite. Derrubou aquilo que era o maior império. E tornaram-se eles os dominadores terrestres. E depois veio a Grécia que conquistou a Medo-Pérsia, sim ou não? E depois Roma conquistou Grécia, sim ou não? E o que é que assumiu o poder de Roma?
no ano 538 depois de Cristo. Roma papal, muito bem. E teve um domínio de quanto tempo? Está escrito 7 vezes na Bíblia. 1260 anos. Que terminou quando? 1798, quando o jornal Bertollia entrou em Roma, prendeu o Papa e o levou cativo. Então, de acordo com a profecia de Ezequiel 21, temos uma sequência ou não temos? Sim. Mas essa sequência vai terminar quando? A profecia diz que vai terminar só quando Cristo voltar. A França atualmente é o poder dominante deste mundo? Não. Ok, então o que é que aconteceu à França? Sabem o que aconteceu à França? Isto é um mapa daquilo que é hoje os Estados Unidos e o Canadá. Este mapa é da altura em que a França derrubou Roma papal. Chama-se o Primeiro Império Ultramarino Francês. Na história normalmente não se refere porque este império foi muito curto, mas foi muito grande. Estão a ver aquela mancha azul no mapa? Sim? Sabem o que é aquela mancha azul? Alguém sabe? França. A França tinha do seu domínio todo aquele território que é quase tudo o que é hoje Estados Unidos e Canadá. Acham que é um grande território, sim ou não? Estão a ver aquela manchazinha cor de rosa ali do lado direito? Sabem o que é essa mancha? É um país que tinha acabado de ser independente. Sabem como é que se chama? Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, aqui não se vê muito bem, não é? Do lado direito temos uma manchazinha cor-de-rosa. Eram os 3 estados que declararam a independência. Eram grandes comparados com a França? O que é que vocês acham? Não, eram minúsculos. Mas sabem o que é que aconteceu? A França estava em guerra onde? Conhecem a história de Napoleão, não conhecem? Na Europa. Toda a Europa. A guerra é cara ou é barata? Então o que é que estava a acontecer? O Napoleão estava a ter muita dificuldade em financiar a guerra. E tinha todo este território na América do Norte para controlar. E um país recém-criado estava a tentar expandir-se e conquistar terreno a quem? À França. Então, os Estados Unidos fizeram uma proposta à França. Foram ter com Napoleão e disseram assim: nós queremos comprar o teu império. E o Napoleão pensou assim: olha bem, o dinheiro que eu estou a oferecer dá mesmo jeito para a guerra que eu estou a ter aqui nos Estados Unidos, na Europa. Sabem o que é que o Napoleão fez? Vendeu o seu império aos Estados Unidos. 1803. Está ali o tratado, chama-se a Compra de Louisiana, e está ali o remover a bandeira da França e o hastear a bandeira dos... Foi neste dia que os Estados Unidos se tornaram uma potência mundial. Então, segundo a profecia, o poder terrestre passou da França para os Estados Unidos, sim ou não? Sim. A profecia diz que os governos seriam, o quê? Seguidos, e uns se sucederiam ao outro. E então chegamos ao fim da nossa lista. Até hoje, desde o ano 1803, nós temos esta sequência. Então o poder que sai, a besta, o animal que sai da terra, qual é? É os Estados Unidos. Mas, Ruben, e é a última coisa que vamos ver hoje. Como é que nós sabemos que este é o último poder e não vem outro? É uma pergunta válida, sim ou não? Sim. Porque é que este é o último? Muito bem, vamos olhar novamente para o texto de Apocalipse 17, pode ser? Com isto tudo que nós aprendemos, vamos olhar novamente para o texto de Apocalipse 17. E diz o seguinte, fala-nos o que é. Apocalipse 17, versículo 7, este não lemos ao bocado, diz assim: E o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher, porque Apocalipse 17 é uma visão sobre uma mulher montada num animal, e da besta aqui traz, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então esta besta tem quantas cabeças? E quantos chifres? Muito bem. É muito interessante que Apocalipse 13 diz o seguinte:
Desculpem, eu não tinha mudado ali o texto. Por isso, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse diz que a besta que sai do mar tem o quê? Quantas cabeças? 7. E quantos chifres? Muito bem. E que sobre os seus 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E depois continua no versículo 13 e diz: uma das suas cabeças foi ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então o animal que João vê em Apocalipse 17, que tinha quantas cabeças? 7. Uma delas, o que aconteceu a essa cabeça? O que é que está no texto? Vamos lá, vocês conseguem. Teve uma ferida mortal. Quem é que é este poder que recebeu uma ferida mortal? Roma papal, certo? Não temos tempo para estudar esta profecia, mas é exatamente isso. Quando? 1798. Então, nós já sabemos uma das cabeças, certo? Esta é uma das cabeças. Como é que nós sabemos as outras? Versículo 8. E agora prestem bem atenção. Há pormenores que são muito importantes. E o pormenor mais importante neste versículo são os tempos verbais, certo? João está a ter uma visão e ela está a ver o quê? Uma mulher sentada num animal. O animal tem 7 cabeças. Agora reparem bem. E ele fala em passado, presente e futuro. Isto é muito importante para nós situarmos o quê? Situamos o tempo em que ele está a ver a visão. Perceberam? Sim? Agora vamos ler. A besta que vistes foi e já não é. O que é que isto quer dizer? Qual é a besta que foi e que já não é? Foi a que recebeu o quê? A ferida mortal. E isto está no passado, presente ou futuro? Então a visão que ele está a ter tem que ser depois de quê? Tem que ser depois da ferida mortal. Ou seja, depois de 1798. Muito bem. Então João está a ver aquela besta e o tempo que ele está a ver tem que ser depois de 1798. Certo? Agora reparem. E há de subir do abismo. E agora não temos tempo para isto, não é? Mas qual é a besta que saiu do abismo, segundo Apocalipse 11? Conhecem? A besta que saiu do abismo? Já se esqueceram. Qual é a besta que saiu do abismo? Da profecia. Não é o estudo de hoje. É... Alguém sabe? Que durante 3 dias e meio perseguiu o povo de Deus. Vamos lá, eu vou dizer então. Depois estudamos. É a França, ok? Então, basicamente, o que o texto está a dizer é que foi depois de 1798, vamos continuar a ler, e que há de subir do abismo, irá para a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, e se admirarão, vendo a besta que era, que já não é, ainda que é. É um texto estranho, não é? Mas reparem bem nos tempos verbais. Quer dizer que João está a ver a besta precisamente na altura em que quem é que está no poder? Quem infligiu a ferida mortal. Então é na altura de quê? Da França. Ok? E diz que ela vai recuperar o seu poder apenas após a França. É basicamente o que este texto está a dizer. Agora, pondo isto tudo, juntando isto tudo, o que é que nós temos? Temos que seguir a Roma papal, vem a França, e é precisamente nesta altura que João está a ver esta visão. Estamos prontos para perceber os 7 reis do Apocalipse. Olha, reparem o que é que diz. E é a última coisa. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. E reis representam o quê em profecia? Reinos. Agora o que é que diz? 5 já caíram. Certo? 1 existe. Quando? No momento em que João está a ver a visão. Então, o que existe qual é? A França. E outro ainda não é vindo. Ou seja, a seguir a França vai vir o quê? Vai vir outro. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, o último convém que dure algum tempo.
Então vamos ver se isto encaixa com a história? O que é que nos diz? Já sabemos quais são os que caíram, certo? Já tínhamos visto. Então os que caíram eram quais? Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Roma papal. Aquele que é, na altura da visão de João, é qual? É a França. E o que é vindo e convém que dure algum tempo é qual? Os Estados Unidos. Então, Ruben, com esta profecia, nós sabemos o que é? Que os Estados Unidos é o último poder terrestre antes da vinda de Cristo. A profecia é incrível, não é? Em Ezequiel 21 conseguimos fazer isto, mas não sabíamos se era o último. Mas em Apocalipse 17 nós conseguimos saber o que é. É o último. Só nos falta um versículo, ok? O que é que diz o versículo? E a besta que era e que já não é, ela também o que é? O oitavo é um dos 7 e vai à perdição. Porque na visão de Ezequiel 21 diz que os poderes iam suceder uns aos outros, certo? Foi o que aconteceu. Mas em Apocalipse 7 está-nos a dizer, é certo, essa sequência está correta, mas há um deles que vai regressar. E qual é que vai regressar? Aquele que recebeu a ferida de morte. Então o que é que nos diz? Que no tempo dos eventos finais, os dois poderes que serão preponderantes serão quais? Os Estados Unidos e a Roma papal, que são precisamente quais animais de Apocalipse 13? A besta que sai do mar e a besta que sai da terra. A profecia encaixa-se completamente. Então, estudando isto, nós temos basicamente os 4 animais de Daniel e temos os 3 animais de Apocalipse. Todas as profecias da Bíblia apocalípticas se juntam-se para o estudo de Apocalipse 13, onde estes dois poderes, Roma papal e os Estados Unidos, vão ter uma lei que se vai opor ao selo do Deus vivo. E é sobre isso que vamos começar a estudar. É certo que quase nada que eu falei hoje aqui é novidade. Mas nós fizemos um exercício que eu acho que é muito importante. É vermos pela Bíblia como nós concluímos tudo isto. E estas profecias estão aqui para isto mesmo. Para nos mostrar que Deus, apesar de tudo o que se passa neste mundo, já sabe tudo o que vai acontecer, irmãos. E apesar de tudo o que se aproxima, e a Bíblia fala-nos que é um tempo de angústia, é verdade. Mas o que é que Deus diz na sua palavra? Já lá está escrito quem será o vencedor. E o desafio desta semana é eu decidir de que lado quero estar. Do lado de Cristo, do lado que vai vencer, ou não. Que o Senhor nos abençoe, um sábado para todos.